Olá, turma da EJA Sétima Etapa, sejam todos e todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro de Mídia de Educação do Amazonas. Eu sou o professor Josino Malagueta, do componente de História, e vou ficar com vocês aqui nesse momento, nessa discussão da história do Brasil. E aí, agora nós vamos para o nosso objeto de conhecimento. A aula de número 20 tem como objeto de conhecimento o Brasil do Segundo Reinado, Política e Economia. E o detalhamento da aula é a abolição da escravidão no Brasil, ondas migratórias no Brasil imperial. Vamos à aula? Vamos então falar da escravidão negra no Brasil, né? Como que o Brasil foi um local que absorveu grande mão de obra escravizadas. E nós vamos falar exatamente disso, o Brasil e a escravidão de negros africanos. Vamos então perceber de onde vinham esses escravos, de onde eles vinham, qual era a localização ali na África, onde que esses negros eram sequestrados e trazidos para o Brasil. Sabe-se que veio uma grande quantidade, né, de negros aí, milhões, né, de negros que foram utilizados como mão de obra para alavancar a economia do Brasil colônia e depois do Brasil império, não é isso? Vamos lá então, começando. É interessante a gente observar o seguinte, a introdução de negros escravizados no Brasil teve início a partir do século XVI por dois motivos. Então, quais são os motivos que levaram, né, aos portugueses escravizar os negros e trazer aqui para o Brasil? Primeiro motivo, pela dificuldade da escravização dos indígenas. Então, era difícil, né, porque os indígenas não estavam acostumados com esse modelo de trabalho que foi introduzido pelos portugueses. Os índios tinham uma vida de trabalho não forçado, né? Se trabalhava ali de acordo com a sua necessidade, plantava, colhia, fazia coleta das frutas no mato, pescava, mas não tinha essa obrigatoriedade desse trabalho que levava à exaustão. Então, esse primeiro motivo aí levou então a essa necessidade de os portugueses trazerem escravos para cá. Segundo motivo, pela lucratividade que a atividade de escravidão ela proporcionava à metrópole, né? Isto é, ao tesouro da coroa. Então, além de se utilizar a mão de obra do negro escravizado nas plantações, né? Essa atividade era uma atividade muito altamente lucrativa, né, para a coroa. Então, o processo de escravização, sequestro desses negros na África e vender esses negros escravizados era muito lucrativo. Então, é por isso que foi feita aí a escravidão e ela perpetuou por tanto tempo. A escravidão moderna, ela foi a forma ideal que o capitalismo comercial encontrou para a exploração nas colônias. Então, qual era a mão de obra acessível que tinha aí no momento, e além de você ter essa mão de obra sem custo, entre aspas, né, você vendia e lucrava também com essa venda dos negros escravizados. Então, nós podemos falar que a escravidão, né, o processo de escravidão da modernidade, ele foi aí uma escravidão que se deu no capitalismo, né? É até contraditório, né? Porque no capitalismo não se tem, né? Não se pode falar de escravidão no sentido, né, literal da palavra, mas o processo da escravização levou, né, foi no princípio aí do capitalismo, que é o mercantilismo. E essa venda dos escravos era uma forma de acumulação de capital. Nossa sociedade foi forjada, né, sob o escravismo, criando uma modalidade, uma sociedade e uma mentalidade, né, escravocrata que perdura até os dias de hoje. Infelizmente,
essa ideia, né, da escravidão e essa ideia de que da humilhação e de você querer ser sempre, né, esse preconceito que graça a nossa sociedade, ela está presente até hoje, que é fruto desse processo aí todo da colonização. E aí, nós vamos falar da abolição. Nós só podemos falar da abolição porque o Brasil teve negros escravizados, não é isso? Então nós vamos falar agora do processo de abolição, como é que ele se deu, como é que se deu esse processo e por que ele aconteceu, certo? Vamos lá então? Vejam lá, já no século XVII, os próprios negros dão início à luta pela sua libertação. A gente não pode acreditar, né, que os negros escravizados aceitavam aquela situação de vida, de exploração, de exaustão, né, de humilhação em que eles viviam. Claro que eles vão se organizar e vão lutar. É deles que nasce a iniciativa da libertação. Os quilombos são um exemplo desse movimento de luta, né? E nós temos aí um dos quilombos mais famosos, que é o quilombo dos Palmares, né? Ele é o exemplo, né, dessa luta dos quilombos negros no sentido de buscar a sua libertação. Então, eles vão criando essas comunidades no centro da floresta, no meio da mata, né, e vão aí se organizando nos chamados quilombos. Nós temos aí o quilombo dos Palmares, onde o líder principal é Zumbi dos Palmares, não é isso? Muito bem. Ao findar o século XVIII e ao iniciar o século XIX, alguns movimentos revolucionários já cogitavam a respeito da abolição. Então já estava-se aí germinando, já tinha o germe, né, desse processo abolicionista na sociedade. Por exemplo, a Inconfidência Mineira, de 1789, é um exemplo disso. A Conjuração Baiana, de 1798, também é um exemplo, né, desses movimentos de luta pela abolição. E a Revolução Pernambucana, de 1917, são exemplos claros desses movimentos abolicionistas que estavam presentes na sociedade brasileira, certo? Então a gente vai perceber que o movimento, a busca pela libertação, ela está sempre presente e ela tem aí, primeiro, um grupo, né, dos próprios negros escravizados e de pessoas intelectuais, padres, advogados, pessoas da sociedade civil e funcionários liberais que buscam e lutam pela libertação, isto é, pela abolição, mas também a própria conjuntura, né, que está se criando no país a partir aí do processo da Revolução Industrial na Inglaterra, que vai forçar também, vai antecipar ou apressar esse processo de abolição, né, no mundo todo e no Brasil também. Infelizmente, o Brasil foi o país da América Latina que teve foi o último, né, a declarar a abolição da escravatura. Então vamos ver as causas da abolição. A abolição não se deu por obra de humanismo, né, ou benevolência da família real, e nem da elite, das elites dominantes, não foi por isso. Esse processo foi um processo lento, longo e de muita luta, principalmente dos negros escravizados e da sociedade daqueles que o apoiavam, né? Requereu a movimentação política de grupos defensores da abolição. Então, ele foi grupos que ajudaram nesse processo. A resistência e organização dos próprios escravizados ao longo do século XIX, né? A adesão da sociedade através das associações abolicionistas, como nós já falamos, né? Dos intelectuais, muitos membros da igreja, né? Alguns padres, nem todos, mas algum setor da igreja católica, na época que era a religião dominante, que não aceitava a escravidão e que fizeram essa movimentação toda na sociedade, não é isso? E os grupos aí que estavam se mobilizando para chegar a esse processo da abolição, é isso? Muito bem. E agora nós vamos ver o contexto, né, o contexto da abolição, como é que se deu, né? Qual o contexto que nós estávamos vivendo que possibilitou
ao Brasil ter a sua abolição. Além de todo esse movimento aí dos negros, nós vamos ter um contexto histórico que vai permitir, né, esse processo de libertação dos escravos, que é uma vergonha, né, para toda a sociedade, né, para todos aqueles que fizeram com que isso acontecesse, nessa situação aí de escravidão. Vamos lá, então? Muito bem. Então, nós temos aí dois fatores que vão influenciar, né, nesse processo da abolição. Primeiro, nós vamos ter o chamado fator externo. Fator externo que está principalmente aí tipificado na lei chamada Lei Bill Aberdeen, né? Desculpa aí o meu inglês. 1845 dava direito, essa lei, né, que foi editada em 1845, ela dava direito à Inglaterra a abater qualquer navio negreiro em qualquer parte do mundo. Percebam, né? Então a Inglaterra, será porque a Inglaterra fazia isso, professor? A Inglaterra era um país humanista, eles não queriam a escravidão? Era por isso que eles faziam isso? Não, é porque a Inglaterra estava vivendo um processo de revolução industrial que a escravidão não era mais necessária, não era mais importante, porque, como já falei para vocês algumas vezes, o negro escravizado não compra, porque não tem salário. Então é preciso criar uma nova categoria de pessoas, né, assalariadas, que possam comprar os produtos que são fabricados aí nas suas indústrias, não é isso? Então o fator externo, nós vimos aí a lei, né, a lei inglesa. E aí nós vamos para os fatores chamados fatores internos. Quais são esses fatores internos? Aí, vamos lá para os fatores internos. A lei Eusébio de Queiroz. Vejam lá, a lei Eusébio de Queiroz é a lei de 1850, que decretava o fim do tráfico negreiro. Porém, a escravidão continuou. E o tráfico também, porque aí é feito como tráfico mesmo, né? Como tráfico, isto é, escondido, né? Era feito aí escondido. Então, o tráfico continua, mesmo a Inglaterra muitas vezes botando para o fundo alguns navios, né, porque ela tem a lei que lhe dá esse respaldo. Então a lei Eusébio de Queiroz vem para facilitar isso aí. Depois o movimento abolicionista, palavra que não sai, movimento abolicionista, não é isso? Que movimento foi esse? Movimento abolicionista. Luta pelo fim, né, da escravidão. Luta pelo fim da escravidão, defendia a distribuição de terra para os libertos e ajuda os escravos em suas fugas. Esse movimento ele vai, primeiro, lutar pelo fim da escravidão. Segundo, ele vai defender que os negros libertos tenham terra, que haja uma distribuição de terra para eles poderem trabalhar e viver, né? E também ele apoia os negros fugitivos, né, e até ajuda os negros nas suas fugas. Depois o movimento dos próprios escravos, né? O movimento dos próprios escravos. Vamos lá ver o que aconteceu aí? Os negros escravizados encontravam diversas formas de luta. Eles aí iam construindo as suas lutas e iam conseguindo fugir, sair daquela situação. Depois nós temos aí a posição do Império, né? A posição do Império também vai contribuir nesse processo com a criação de leis, como, por exemplo, a Lei do Ventre Livre. Nós já sabemos o que é a Lei do Ventre Livre de 1871 e a Lei do Sexagenário de 1885, não é isso? Então vejam lá os fatores que nós chamamos de fatores internos, que vão corroborar, né, que vão ajudar aí no processo da abolição, certo? Então, muito bem, a gente ficou agora aí no contexto da abolição, nós vimos os fatores externos e os fatores internos. E aí nós vamos ver agora o grande momento da abolição, que é o 13 de maio de 1888. Enfim, a abolição, né? A liberdade dos negros escravizados chegou. E aí nós vamos ver como é que isso se deu e por que se deu, né? Vamos lá? Então, 13 de maio de 1888, enfim, a abolição no Brasil. Então vamos lá ver como é que isso aconteceu, tá?
Nós temos aí esse papel que está aqui do lado branco, é o documento da lei, né, da Lei Áurea, que foi assinada aí que foi promulgada aí pela princesa Isabel, não é isso? A nossa famosa Lei Áurea. Vejam lá, houve então a mobilização dos escravizados e dos grupos abolicionistas, que palavra que não sai, né? Abolicionistas, forçou o Império a suprimir a escravidão em 1888. Então, vejam que toda a mobilização da sociedade, a mobilização dos negros, né, dos negros escravizados, vai levar a esse processo aí em 1888. Como é que se deu? Quem foi que criou a lei? Foi João Alfredo, que era um político do Partido Conservador. Ele vai protocolar no Senado um projeto de lei que defendia a extinção imediata, né, e sem indenização da escravidão no Brasil. Professor, mas indenização porque antes, né, o que acontecia? Quando, nessas outras leis que nós vimos aí, lei do sexagenário, a lei do ventre livre, o governo tinha que indenizar o patrão, né, o senhor da terra. Porque quando o negro escravizado ficava liberto, o Estado tinha que pagar. Por quê? Porque como o negro era uma mercadoria, o negro era considerado uma mercadoria, era um bem, uma posse do senhor de escravo, o Estado tinha que pagar, tinha que indenizar. Então havia uma indenização para o Estado. Então ele vai dizer, olha, o projeto que foi criado, ele cria o projeto de lei, diz a abolição tem que ser imediata e sem indenização. O governo não tem que pagar nada, o Estado não tem que pagar nada para os senhores de escravos. Muito bem, então a lei, né, o projeto de lei protocolado, ele virou lei, e aí foi aprovado no Senado, né, e no dia, foi aprovado em que dia? Foi aprovado aí no dia 13 de maio de 1888, quando ele foi assinado, né, pela princesa Isabel, né, que vai colocar a lei em vigor. Então a lei passa a valer no dia 13 de maio de 1888, que é considerado o dia da libertação, né, da escravidão no Brasil. Mas aí nós nos perguntamos, os negros foram libertados, o que fazer com essa tal liberdade? Né? Isso é até um verso aí de um pagode muito interessante, né? Muito legal, mas aí se pergunta, o que fazer com essa tal liberdade? Quais eram as condições, né, em que os negros viviam no período aí, né, desse processo da libertação? Vejam lá, nós vimos todo o processo, né, que vai desembocar nesse momento, a luta pela abolição, se lutava, se queria, se buscava a abolição, só que se tinha todo uma ideia, idealizado com a abolição. Todos os abolicionistas, eles tinham aí na sua mente, né, e na luta, né, quando eles faziam a luta, de que a escravidão surgindo, acontecendo, teria todo um arcabouço, né, que iria dar sustentação para esses negros que estavam agora libertados, com distribuição de terras, né, com espaço, por exemplo, na questão da educação, né, para que eles pudessem realmente viver a sua própria vida. Né. Mas não foi isso que nós vimos acontecer. Nós tivemos, então, aí condições socioeconômicas muito ruins, né, para os negros escravizados. Vamos ver, então? Vejam lá. Primeiro, pobreza generalizada. Claro, né, se você tem uma quantidade de pessoas que vivem nas fazendas, ou então nas casas, né, porque existia também os chamados escravos urbanos, o escravo doméstico, que cuidavam das casas, né, das pessoas. Né. O que vai acontecer? Essas pessoas não tinham acesso à educação, eles não tinham, né, não tinham casas para morar, porque eles moravam na própria senzala, na fazenda. Eles não tinham terra para plantar, né, não tinham terra nem na zona rural para plantar, para viver dali do seu sustento, e nem na cidade. Então, o que nós vamos ver? O que vai acontecer? Vai acontecer esse processo de pobreza generalizada. Então, muitos ex-escravizados,
enfrentaram dificuldades financeiras extremas, sem acesso a terras ou recursos para sustentar sua família. Então, o que vai acontecer? Eles vão ficar nas fazendas, trabalhando, né, para o seu senhor, mesmo que, entre aspas, agora libertos. Muitos dos seus senhores vão dar um pouco de terra para eles ali trabalhar, né, que nós vamos ver mais na frente como é que vai se dar isso, mas é essa a realidade dos negros escravizados agora libertos é um grande problema, né, porque não se criou uma estrutura para trabalhar com essa população que agora está livre e que precisa de terra para morar, terra para plantar, né, que precisa de emprego, que precisa de salário, né, para sustentação de casa. Né. Os negros tinham a casa, tinham a senzala, moravam ali, comiam ali do que o seu senhor lhes dava. E agora? Quem vai lhe dar comida? Quem vai lhe dar casa? Quem vai lhe dar terra? Né? Então, tudo isso é um problema sério, né? Porque não houve essa preocupação. Apesar de os movimentos terem essa ideia, essa preocupação, o poder estatal, né, não teve essa consideração e não fez o projeto dessa forma, dessa maneira. Então, outra questão importante, questão de emprego precário. Né? Então, a maioria teve que aceitar trabalhos mal remunerados e em condições desumanas, como a agricultura de subsistência ou o serviço doméstico. Então, só lhe restou duas coisas a fazer, né? Duas soluções. Ou ele ficava trabalhando ali na terra, né, sem condições, ou ele ia trabalhar como doméstico, né, como lavadeiras. Então é essa a situação. E morar onde? A moradia foi então para os morros, né, principalmente no Rio de Janeiro, foram para os morros e criaram ali né, as famosas favelas, né, no Rio de Janeiro, onde primeiramente se abrigaram ali os negros ex-escravizados. Depois nós temos também aí a questão da falta de educação, né? Baixo acesso à educação. A educação formal, ela era escassa para os negros, né, perpetuando a desigualdade e limitando as oportunidades de ascensão social. Né? Não tem como você competir, né, com uma elite que estudou, que tem acesso à educação, que tem acesso à faculdade, né, que tem acesso a curso superior, e aqueles que não têm acesso a nada, né, que estão aí jogados a sua própria sorte. Então, a educação, né, o acesso à educação, claro que não é só os negros escravizados e agora ex-escravizados que não tinham acesso à educação. A educação não chegava para a maioria da população brasileira. Essa educação ela estava concentrada apenas à elite, né, dominante, que os pais mandavam seus filhos estudar na Europa, né, em Portugal, né, e nos Estados, na França, na Inglaterra. Né. Então era aí que eles iam beber no conhecimento, porém a população mesmo não tinha, né, não tinha acesso à educação. E os negros escravizados e agora ex-escravizados, principalmente, né, não tinham mesmo acesso à educação. E isso dificultava, aí limitava as oportunidades e a ascensão social. O que é a ascensão social? É você subir na escala da sociedade. Né? Depois, a questão da alfabetização. Né? A falta de programas de alfabetização contribuiu para a marginalização e exclusão, né, dos negros ex-escravizados. E aí também nós temos outro grande problema, que é o racismo e a discriminação, que infelizmente está impregnado na sociedade até os dias atuais. Né? A gente vê isso aí constantemente nos noticiários, nas redes sociais, né, acontecendo. Então, o preconceito racial, a abolição não eliminou o racismo estrutural e os negros continuaram a enfrentar, né, discriminação em várias
esferas da vida, incluindo emprego, moradia e direitos civis. Então anotem bem essas 4 esferas aí, na vida, emprego, moradia e direitos civis, né? Então, o preconceito levou a isso, né? Exatamente, é como se fosse um ciclo vicioso, né? Então, a cor da pele leva a essa discriminação e a discriminação leva à falta de acesso a tudo isso que a gente está vendo aí. Depois, a violência, né, e exclusão, a violência racial e a exclusão social tornaram-se comuns, dificultando a integração dos negros na sociedade, certo? Vamos então continuar a nossa reflexão aqui, falando agora de uma nova mão de obra se faz necessária, que é a imigração estrangeira. A pressão dos ingleses pelo fim da escravidão e as ações do governo para efetivar as exigências inglesas levou o preço da mão de obra, ou elevou o preço da mão de obra escrava, o que levou o governo a buscar outras alternativas. Então, a mão de obra escrava estava muito cara, né? E aí nós vamos ter outras alternativas. O fazendeiro e senador Nicolau de Campos Vergueiros deu início ao uso de mão de obra assalariada de imigrantes europeus. Ele vai buscar lá na Europa, migrantes, principalmente na Espanha, na Itália, né, que estão passando por dificuldade. Então tem mão de obra ali sobrando e vão trazer para cá. O Estado brasileiro passou, a partir de 1870, a subvencionar o sistema de colonato. O governo ele vai arcar com as despesas, né, da viagem lá dos europeus para o Brasil, né, para cá, diminuindo as tensões entre empresários brasileiros e imigrantes. Então, o governo agora vai bancar esse transporte, né, dos imigrantes da Europa para cá, vai subvencionar, né, vai ajudar financeiramente. Então, vamos então ter a chamada política de imigração europeia, né, e a teoria do embranquecimento. Não é isso? Vamos então entender como é que se dá isso aí. A intensificação da migração de europeus para o Brasil era alicerçada no darwinismo social, que era uma teoria que defendia por parte da elite nacional, era defendida por parte da elite nacional, que propunha, né, o embranquecimento da nação, diminuindo assim a negatividade, veja que está entre aspas, da presença do negro na composição do povo brasileiro. Então eles queriam embranquecer a população, já que a maioria da população era formada por negros, então eles têm que embranquecer, né, o povo brasileiro. Então, a política migratória do governo, ela vai subsidiar a viagem do imigrante, ele fazia, né, aí a propaganda das oportunidades de vagas de trabalho, né, e também a assinatura de contrato entre o empregador e o imigrante. Então, o governo fazia esse meio de campo aí, certo? Vejam lá, graças à propaganda do governo, né, e às crises europeias, a partir de 1880, cresceu consideravelmente, né, a entrada de estrangeiros pelo Porto de Santos. E em 1885 chegaram 6.500 pessoas. E em 1888 foram 90 mil. Você vê a quantidade, né, como aumentou nesse processo quando o governo passa também a incentivar, né, a apoiar a migração, que tem o sentido de substituir a mão de obra escravas, dos negros ex-escravos, e também nesse processo da chamada teoria do embranquecimento da população brasileira. Muito bem, a gente fica por aqui e até uma próxima aula. Yeah.